Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Agradeço aí por vocês estarem permitindo eu entrar com esse vídeo, com mais um vídeo para vocês, explicando coisas da parte de Deus, que é muito importante nesses ensinamentos. Hoje o título do vídeo é Confie, mas não arquitete o agir de Deus. A passagem bíblica que registra Jesus andando por cima das ondas do mar traz uma lição importantíssima. Ela vai além da atitude extraordinária e sobrenatural do Senhor, que naquela situação, na condição de um ser humano, momentaneamente inverteu as leis da natureza para dar uma lição aos seus discípulos. O ponto que nos chama a atenção é que até mesmo o apavoramento dos discípulos, chegando a pensar que Jesus era um fantasma, era estranho. Afinal de contas, eles andavam dia e noite com o Mestre e tinham por obrigação ter o discernimento que ele era o Filho de Deus. Analisando os relatos, chegamos à seguinte conclusão: Jesus queria mesmo era ensinar aos discípulos que ele estava no comando. Portanto, as coisas deveriam ser do jeito que ele queria e não dos discípulos. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 51 a 54, diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido, e quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atacaram, e saindo eles do barco, logo o conheceram. Do Evangelho de João quanto a Marcos, se vocês analisarem os relatos, fala tudo isso sobre o que nós estamos conversando aqui no título desse vídeo. Quando Jesus andou que os discípulos alimentassem a multidão, eles sugeriam ao mestre que dispensasse o povo, pois já era tarde e não havia lugar onde pudessem comprar mais nada. Porém, Jesus ordenou que dessem de comer ao povo, e o milagre aconteceu nas mãos deles mesmos. Porém, ainda assim ficaram intrigados, sem entender o que havia acontecido. E a Bíblia ressalta que os corações permaneceram endurecidos. Na verdade, o que os discípulos não conseguiam entender era o porquê, quando disseram que não havia dar de comer à multidão, humanamente, ou seja, pela carne, eles tinham razão, porque realmente eles estavam num lugar que não tinha como dar o que comer, onde comprar alguma coisa. Mas, porém, o nosso mestre estava lá. Jesus, Filho de Deus, o operador de milagres, estava lá para poder ajudar nessa situação. E não estavam sujeitos às limitações que eles, vendo o mestre, que eles não haviam entendido como as coisas funcionavam. Olha a lição que lindo. Decidiu então dar-lhes mais uma prova inequívoca de que era ele quem ditava as normas, enquanto João apenas registra que eles passaram para outra banda. Marcos diz com todas as letras que Jesus os impeliu e logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Isso está em Marcos capítulo 6, versículo 45. Os discípulos foram na frente sob a ordem do mestre, mas aguardavam a sua chegada. Em João 6,17, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus
não tinha chegado ao pé deles, porquanto os discípulos se assustaram com Jesus chegando e andando sobre as águas. E uma vez que, aguardando a sua chegada, o evangelista João, ele explica no capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar. Vendo havia que não havia ali mais nada do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Que barquinho era aquele que os discípulos deixaram ancoradouro? Por certo, era o barquinho para Jesus utilizar após atender a multidão no sentido de se encontrar com ela. Mas uma vez os discípulos erraram, pois Jesus não precisava ou dependia do barquinho deles, nem do jeito humano para realizar a obra. Os discípulos se assustaram, porque esperavam ver Jesus chegar no barquinho, ou seja, da maneira que haviam projetado, e o Mestre chega sobrenaturalmente, andando por cima das águas. Que lição de vida linda! Quantas vezes nos apavoramos pelo motivo de termos arquitetado o agir de Deus, mas Ele é Deus e age diferente do que pensamos e planejamos. Confiemos no Senhor, aceitemos tudo que Ele faz. É melhor para a nossa vida. Em Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Em Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Que coisa linda, querida Irmandade. Muitas vezes nós arquitetamos, fazemos os nossos projetos, mas se não dá certo, nós ficamos murmurando, ficamos chateados, ficamos aí nervosos, mas o Mestre dos Mestres sabe de todas as coisas. Ele é o nosso Deus e Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós ficamos atribulados, mas temos que confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós, pela carne, deixamos de entender muitas coisas, mas pelo Espírito Santo de Deus, se nós ficamos em espírito e verdade, Deus nos revela muita coisa. E você sabe que Deus fala com você na madrugada, Deus fala com você durante o dia, mas você tem que aceitar. Você tem que aceitar o operar de Deus. Não passe à frente do Senhor em nenhum momento, porque Ele sabe a obra que tem que fazer na sua vida. Então, caminhe com o Senhor a todo momento, porque Deus ama muito a sua vida. Você não sabe como que você é preciosa na presença do Senhor. A sua alma, dentro do seu coração, ela jubila, querendo sentir a presença do Senhor. E quando ela sente, ela explode. Por isso que às vezes você sente um conforto quando você escuta um hino, quando você escuta a palavra, porque você está tendo um alívio, você está renovando a sua botija. Deus escreve dentro do nosso coração, do nosso tabernáculo de carne. Todos nós temos um chamado na presença do Senhor. Todos nós temos algo que o Senhor reservou para nós, mas nós temos que deixar Deus operar. Não deixemos a nossa carne nisso prevalecer em cima da alma. Entregue seus caminhos ao Senhor. Deixa o Senhor ser o seu refrigério. Deixa o Senhor tomar conta do seu andar. O seu dia a dia, entregue nas mãos do Senhor. Ore, busque, leia a palavra do Senhor,
Porque às vezes a libertação da sua casa está a partir de que você se entregue ao Senhor e fique totalmente com a sua vida ligada ao Senhor. Quando você dá um glória, quando você dá um aleluia, quando você glorifica o nome do Senhor, você não está glorificando aquele pastor ou missionário que está ali no púlpito. Glória a Deus, eu vou explicar para vocês. Ele sobe no céu. Quando ele sobe no céu, ele derrama bênçãos na igreja. E quem está ministrando uma palavra, ele sente mais conforto e Deus começa a revelar mais coisas com ele. Então, o glória a Deus é assim que funciona. Tá bom? Quando você glorifica e quando você dá um aleluia. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. E agradeço mais uma vez essa oportunidade. Palmas e louvor ao Senhor.